sabia que Deus é 3 em 1? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Que história é essa de 3 em 1, mãe? Não entendi nada. É isso mesmo, filho. Nosso Deus é 3 em 1. Mas calma que eu vou te explicar. Você se lembra que Deus já existia antes de tudo, né? Sim, eu lembro. Em Gênesis, lemos que Deus criou todas as coisas. Tudo foi feito pela sua palavra. Muito bem. E depois que Deus criou toda a natureza, plantas e animais, Ele criou o ser humano. Eu sei. Ele formou o homem do pó da terra. Exatamente. E quando Deus criou o ser humano, Ele deu uma dica importante sobre a Trindade. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É mesmo, ele disse nossa imagem e nossa semelhança. Isso significa que ele estava com outras pessoas quando criou o homem. Mas se ele estava criando o primeiro ser humano, então quem estava com ele? Ótima pergunta! Ele não estava com pessoas humanas. Ele estava com as pessoas da Trindade. Tri significa 3. E a primeira pessoa da Trindade, ou seja, a primeira que se revelou a nós, foi Deus Pai, o nosso Criador. Era Ele quem falava com Adão e Eva no jardim do Éden todos os dias. Eu lembro dessa parte da história da criação. Teve até uma vez que eles se esconderam de Deus porque tinham desobedecido. É verdade, e por causa dessa desobediência, o ser humano se distanciou de Deus. Mas Deus tinha um plano para trazer o ser humano de volta. É aí que entra a segunda pessoa da Trindade. Então já sei quem é. Jesus, ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Perfeito! A segunda pessoa da Trindade é Jesus, o Deus Filho. Ainda falta um. Quem é? Já vamos descobrir. Jesus deu a dica para seus discípulos antes de subir aos céus. Ele disse que eles não ficariam sozinhos, porque quando ele voltasse para o Pai, ele deixaria um amigo. Muito fácil, o Espírito Santo. Acertou! O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, a terceira a se revelar à humanidade. Então a Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muito bem, você entendeu direitinho. E você sabia, filho, que Deus deixou sua marca de 3 em 1 na criação? Sério? Como? Quer ver um exemplo? A água. Você pode ver a água em 3 estados diferentes: sólido, que é o gelo, líquido, que é a forma como bebemos, e gasoso, que é o vapor. São 3 formas diferentes da mesma substância, água. Que demais! 3 em 1! E tem muito mais exemplos. O tempo também é 3 em 1: passado, presente e futuro. O espaço também tem 3 medidas: altura, largura e profundidade. 3 em 1. Até na música temos 3 elementos: melodia, harmonia e ritmo. 3 em 1. Que legal! Então Deus deixou a sua assinatura em toda a natureza, para que todo mundo veja que Ele é o Criador, o único Deus verdadeiro. Com certeza, Deus é perfeito em tudo que faz. Nosso Deus 3 em 1 é demais! Amém!
Você sabia que Deus nos deu uma armadura completa? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Você se lembra do apóstolo Paulo? Ele era perseguidor dos cristãos, mas depois de conhecer Jesus de verdade, ele entregou sua vida a ele e começou a pregar a mensagem que Jesus ensinava. Paulo viajou por vários países e, por onde passava, espalhava a boa notícia da salvação. E assim muitas igrejas nasceram. Paulo nem sempre podia visitar essas igrejas, então ele escrevia cartas para elas. Uma dessas igrejas ficava em Éfeso, uma cidade da Turquia, um país da Ásia Menor. Os habitantes dessa cidade eram chamados de Efésios. Você encontra a carta de Paulo aos Efésios na sua Bíblia, no final do Novo Testamento. Nessa carta, Paulo fala sobre vários assuntos como as bênçãos espirituais, a nova vida em Cristo e a vida em comunidade. Antes de terminar sua carta, Paulo ensinou aos Efésios algo muito importante: que todos os dias vivemos lutas em nossa vida, mas essas lutas não são contra pessoas, e sim contra poderes e autoridades nas regiões celestiais. Mas nós não precisamos ter medo do nosso inimigo, porque podemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Sabe por quê? Porque Deus nos deu uma armadura espiritual. Vamos ver como ela é? O primeiro item da nossa armadura é o cinturão da verdade. Na armadura de um soldado, o cinturão protegia a parte de baixo do abdômen. Ela prendia a túnica do soldado, sustentava a couraça e servia de suporte para a espada. Vestir o cinturão significa vestir a verdade. E Jesus nos ensinou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se vestir com a verdade é se vestir do próprio Cristo. É colocar em prática tudo que Ele ensinou. Quando estivermos diante de uma situação difícil, devemos sempre falar a verdade e imitar Jesus em nossas atitudes e decisões. Assim, o cinturão da verdade irá nos proteger. Vamos vestir esse cinturão agora mesmo? Coloque a verdade de Jesus em sua cintura e feche a fivela. Agora sim, já vestimos o primeiro item da nossa armadura. O segundo item é a couraça da justiça. A couraça podia ser de metal ou de couro. Ela protegia o tronco do soldado, a parte do corpo onde ficam o coração e outros órgãos vitais. Vestir essa couraça significa vestir a justiça de Deus, e para isso precisamos também praticar essa justiça em nossa vida. Por exemplo, quando um coleguinha na escola te pede para fazer uma coisa, mas você vê que vai prejudicar alguém, você coloca em prática a justiça de Deus e mostra para ele que aquela atitude é injusta com outra pessoa e que isso não é certo. Esse é um exemplo de como vestir a couraça da justiça. Vamos acrescentar esse item na nossa armadura? Então vista essa linda couraça que Deus te deu para ficar ainda mais protegido. O terceiro item da armadura de Deus são os calçados da preparação do Evangelho da Paz. Os calçados de um soldado, na época de Jesus, eram feitos de couro duro e eles tinham pregos na sola para que o soldado não escorregasse nem caísse. Os calçados ajudavam o soldado a se manter firme de pé. O Evangelho de Jesus é chamado de Evangelho da Paz, porque ele nos reconcilia com Deus, ele nos faz amigos dele. E é esse relacionamento que nos traz estabilidade em nossas lutas diárias, nos ajudando a ficar sempre firmes no Senhor.
Bora calçar esses calçados agora mesmo? Muito bom! Já estamos ficando bem protegidos. O quarto item da nossa armadura é o escudo da fé. O escudo de um soldado da época de Jesus tinha mais ou menos 1 metro de altura. E quando o soldado se encolhia atrás dele, todo o seu corpo ficava protegido. Outra coisa que os soldados romanos faziam antes de ir para a batalha era umedecer o seu escudo, porque assim ele poderia apagar as flechas em chamas que vinham contra eles. A Bíblia nos ensina que a fé é a certeza das coisas que não podemos ver. E Paulo compara as flechas em chamas como as tentações que são colocadas em nosso caminho. O escudo da fé nos ajuda a vencer esses desafios. Então, vamos segurar firmes o nosso escudo? É isso aí! O quinto item da armadura é o capacete da salvação. O capacete protege a cabeça do soldado. Na cabeça está um órgão vital do nosso corpo. Você sabe qual é? Isso mesmo, o nosso cérebro. Além disso, é no cérebro que armazenamos todos os nossos pensamentos. Nosso inimigo lança em nossa mente dúvidas como: será que sou salvo mesmo? Será que Deus me ama de verdade? E quando vestimos o nosso capacete da salvação, nossa mente fica protegida contra essas dúvidas e podemos ter a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus e do grande amor de Deus por nós. Vamos colocar esse poderoso capacete? Aê, muito bom! O último item da nossa armadura é a espada do Espírito. Sim, o soldado tem muitos itens de proteção, mas ele também tem uma arma de ataque. É a palavra de Deus. Você se lembra quando Jesus estava sendo tentado no deserto? Você lembra como ele respondeu aos ataques do inimigo? Isso mesmo, ele declarou a palavra de Deus. A palavra de Deus é como uma espada, uma arma de defesa e ataque. E um soldado nunca poderia ir para a batalha sem ela. Devemos sempre guardar a palavra de Deus no coração e na mente. Ela é a espada do Espírito. Vamos empunhar essa espada? Que demais! A nossa armadura está completa! Devemos vestir essa linda armadura todos os dias, assim como o soldado em dia de batalha. O soldado não sai para a batalha se estiver faltando algum item em sua armadura. O soldado está sempre alerta, atento aos possíveis ataques e está sempre pronto a proteger seus companheiros do exército. E assim também somos nós, o exército de Deus. Precisamos vestir a nossa armadura todos os dias através da leitura da palavra, da oração e vigiando, sempre atentos ao que acontece ao nosso redor, sabendo que Deus nos deu todos os recursos para nos protegermos dos ataques do inimigo. Amém! Que tal colorir o grande livro? O link do nosso e-book está na descrição. E se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal do Great Book. A história de hoje você encontra em sua Bíblia, em Efésios 6, de 10 a 17. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima! Tchau! Você sabia que Jesus curou 10 leprosos? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Olá, crianças!
Hoje nós vamos receber aqui, no grande livro, uma pessoa muito especial, a tia Cleide. Ela é professora e ensina a Bíblia para crianças. Seja bem-vinda, tia Cleide. Obrigada. Ela vai contar pra gente uma história bíblica muito legal hoje. Vocês estão preparados? Vamos começar! Há muitos e muitos anos atrás, Jesus estava a caminho de Jerusalém com seus discípulos. Jesus estava sempre andando com eles por muitos lugares. E nessas viagens, ele estava sempre ensinando a palavra de Deus. Quando eles saíam da cidade de Samaria para ir em direção à Galileia, eles entraram em um povoado. E vocês já sabem, né? Jesus estava ficando famoso naquela região, porque ele fazia muitos milagres e maravilhava as pessoas com suas palavras de sabedoria. Então, quando ele se aproximou desse povoado, já começou um burburinho na cidade. Vocês sabem o que eles diziam? Eu sei o que eles falavam. Eles diziam assim: sabem quem está vindo para cá? Jesus, aquele homem que cura as pessoas por onde passa. Isso aí! E todos estavam com muitas expectativas, esperando ansiosos pela chegada do mestre. Ao entrar no povoado, algo totalmente inesperado aconteceu. 10 homens doentes vieram na sua direção. Mas eles não chegaram perto de Jesus e ficaram de longe. Por que eles ficaram de longe, tia Cleide? Porque eles tinham uma doença chamada lepra. Vocês já ouviram falar nessa doença? A lepra, hoje em dia, também conhecida como hanseníase, é uma doença causada por uma bactéria na pele. O maior problema da lepra é que ela é contagiosa. Então, ela passa de uma pessoa para outra. Ah, por isso que eles não chegaram perto de Jesus. Exatamente! Sabe o que eles fizeram? Eles gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós! Quando Jesus olhou para eles, disse: vão se apresentar ao sacerdote. Ué, mas não era Jesus quem curava as pessoas? Por que Jesus mandou eles procurarem um sacerdote? Ah, deixa eu te explicar. Naquela época, as pessoas leprosas ficavam fora da cidade. Mas algumas delas ficavam curadas. E quando isso acontecia, elas tinham que se apresentar ao sacerdote antes de voltar ao convívio com outras pessoas. Por isso, Jesus mandou que elas fossem até ele. Mas, tia Cleide, eles ainda estavam leprosos. Jesus não tinha curado eles. Não estou entendendo. Então, Jesus ama a obediência. E nesse momento, ele deu àqueles 10 homens uma instrução. E assim, como você ficou confusa com essa instrução meio sem sentido, aqueles homens também devem ter achado estranho. Mas Jesus esperava que eles o obedecessem, mesmo que não fizesse sentido. Ah, entendi. Então conta pra gente. Eles obedeceram essa ordem maluca de Jesus? Sim. Você não vai acreditar o que aconteceu. Eles obedeceram a Jesus e seguiram em direção ao templo para falar com o sacerdote. De repente, no meio do caminho, um milagre aconteceu. Os 10 leprosos ficaram totalmente curados. Uau! A obediência é sensacional! Eles devem ter ficado muito felizes. Devem ter voltado para celebrar com Jesus a sua cura e agradecer por esse milagre tão maravilhoso. Mas não foi bem assim que aconteceu.
Daqueles 10 homens leprosos que foram curados, somente um deles voltou para agradecer Jesus. Ele veio louvando a Deus em alta voz, se prostrou aos pés de Jesus e agradeceu. E você não sabe da maior, ele era samaritano. Não acredito! Eu lembro dos samaritanos. Eles não eram amigos dos judeus. Um povo não gostava do outro. Mas eu sei que Jesus gostava de todo mundo. Ele também amava os samaritanos. Sim, e Jesus achou estranho que só um deles tivesse voltado para agradecer. Então, ele perguntou a ele: Ué, cadê os 9 homens que estavam com você e também foram curados? Ninguém veio louvar a Deus e agradecer pela cura? Só você que é samaritano? Depois de dizer essas palavras, Jesus fez o maior milagre na vida daquele samaritano. Agora eu fiquei curiosa. Um milagre maior do que ser curado de uma doença contagiosa? A pior doença daquela época? Que milagre foi esse? Vou te contar. Jesus disse a ele: levanta-se e vá. A tua fé te salvou. É claro, a salvação. Esse é o maior milagre de todos. Com certeza, o samaritano, além de ser curado, foi salvo. A cura física é importante, sem dúvida, mas mais importante é a salvação da alma. A maior enfermidade que o homem pode ter é a alma ingrata. Sim, porque a ingratidão é o oposto da gratidão. A gratidão mostra que a pessoa foi salva. Isso, a pessoa salva louva, glorifica e agradece a Deus por todas as coisas. Nessa história, vimos que aquele samaritano recebeu de Jesus a cura no seu corpo, mas também recebeu a cura interior, que foi o perdão dos seus pecados. A lepra na Bíblia era uma representação do pecado. E Jesus, que é o médico dos médicos, fez um diagnóstico daquele homem e viu que ele também precisava de uma cura na sua alma. Quando ele veio até Jesus para agradecer, Jesus viu que o seu coração, sua alma, estavam curados também. Por isso ele disse: a sua fé o salvou. Impressionante! Jesus é maravilhoso! Ele pode curar nosso corpo e também a nossa alma. Ele é o nosso Salvador. Muito obrigado, tia Cleide, por essa história tão rica. Nós aprendemos muito, não é mesmo, crianças? Espero que você volte logo por aqui. Nós aprendemos muito. Que tal colorir o grande livro? Para saber mais sobre o nosso e-book, acesse o link na descrição. Se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal The Great Book. A história de hoje você encontra na sua Bíblia em Lucas 17, de 11 a 19. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima! Tchau! Você conhece a história da mulher que perdeu uma moeda? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Você já deve ter visto aqui, no grande livro, que Jesus tinha um jeito muito interessante de ensinar. Ele usava parábolas. Parábolas são ilustrações ou exemplos para ajudar as pessoas a entender uma lição. E Jesus estava sempre mostrando às pessoas o quanto Deus nos ama e se importa conosco. Certo dia, Jesus contou 2 parábolas que você já ouviu aqui: a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. Nesse mesmo dia, Jesus contou uma outra parábola, porque
porque ele queria ensinar algo muito importante para seus discípulos. Mas antes de ouvir o que Jesus ensinou, vamos dar uma pausa para você se inscrever no canal Grande Livro. Aqui você encontra as mais surpreendentes histórias da Bíblia, para você aprender muito sobre Jesus. E se está curtindo essa parábola, capricha no like. Agora sim, vamos ouvir o que Jesus falou. Jesus disse o seguinte para seus discípulos: Imagine que uma mulher tinha 10 dracmas. Vocês sabem que uma dracma é uma moeda que tem o valor de um dia de trabalho braçal. Agora, imaginem que essa mulher perde uma dessas valiosas moedas. O que vocês acham que ela faria? Isso mesmo! Ela acende a luz, varre a casa e procura em cada cantinho da casa até encontrar a dracma perdida. E quando ela encontra essa moeda, ela fica tão feliz que ela chama as amigas, as vizinhas, para celebrar junto com ela essa grande vitória. Vou dizer uma coisa a vocês: no céu acontece algo bem parecido quando um pecador se arrepende de seus erros. Os anjos de Deus se alegram muito e celebram na presença de Deus pela transformação na vida dessa pessoa. Certamente os discípulos ficaram maravilhados com essa parábola, porque ela foi bem fácil de entender. Aprendemos com essa parábola algo lindo sobre Deus. Ele nos procura com a mesma intensidade daquela mulher, porque ela perdeu algo muito valioso para ela, e isso significa que nós também temos muito valor para Deus. E se você prestar bem atenção, vai perceber que as outras 2 parábolas que Jesus contou nessa ocasião trazem esse mesmo ensino. A parábola da ovelha perdida fala de um pastor que busca uma ovelha que se perdeu até encontrá-la. E a parábola do filho pródigo fala de um pai que espera pelo retorno de seu filho que foi embora para longe sem a intenção de voltar. Em todas essas parábolas, Jesus nos ensina que Deus deseja estar perto de nós e ser muito mais que um amigo. Ele deseja ser nosso Pai. Muitas vezes nos perdemos no caminho, como aquela ovelha, ou simplesmente nos afastamos, como o filho pródigo. Em outros momentos, podemos até estar perto, mas fora do nosso lugar em Deus. Assim como aquela dracma que acabou caindo em algum cantinho escondido da casa, um lugar onde ela não tinha valor, pois não podia exercer sua função original. Mas em qualquer uma dessas situações, Deus procura por nós. Ele busca nos encontrar. Ele deseja estar junto conosco. Ele quer nos dar um lugar de alegria, que é a sua presença. Quando estamos no nosso lugar certo, em Deus, podemos cumprir a missão e o propósito que Ele determinou em nossa vida e ser a pessoa que Ele sonhou que nos tornássemos. Que todos os dias estejamos atentos, buscando sempre estar pertinho de Deus, ouvindo sua doce voz e cumprindo o chamado que Ele nos deu. Amém! Que tal colorir o grande livro? O link do nosso e-book está na descrição. E se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal do Great Book. A história de hoje você encontra na sua Bíblia, em Lucas 15, de 8 a 10. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima! Tchau! Você conhece a parábola do joio e do trigo? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Há muitos e muitos anos atrás, Jesus estava à beira-mar ensinando seus discípulos e uma multidão se ajuntou ao seu redor para ouvi-lo. Jesus subiu em um barco e começou a contar a eles várias parábolas. Você sabe o que são parábolas? São histórias ilustrativas que trazem um ensino prático. Jesus usava muitas parábolas para ensinar sobre o reino dos céus.
Nesse dia, Jesus contou várias parábolas e uma delas dizia assim: O reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente em seu campo. Mas quando todos estavam dormindo, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e se foi. Você sabe o que é joio? O joio é uma planta muito parecida com o trigo enquanto está brotando. Mas quando ela chega à fase adulta, elas se tornam muito diferentes, tanto na sua aparência como na sua essência. Enquanto o trigo serve para ser moído e virar farinha que faz pão, o joio não pode ser consumido, pois é tóxico para humanos. Então, o que o inimigo daquele homem fez foi uma grande maldade. Vamos ver o que aconteceu. Depois de algum tempo, o trigo começou a brotar, mas junto com ele também começou a brotar o joio. Então, os servos do dono do campo foram até ele e perguntaram: O Senhor não semeou uma semente boa nessa terra? De onde então veio esse joio? E o dono do campo respondeu: Foi um inimigo que fez isso. Então, os servos se ofereceram para ir ao campo e retirar todo aquele joio enquanto ele brotava. Mas o dono do campo respondeu: Não, porque se vocês começarem a arrancar o joio nessa fase, podem acabar arrancando o trigo junto, porque são muito parecidos. Deixem eles crescerem juntos até a colheita. Assim, vocês poderão diferenciar facilmente um do outro. Então, vou pedir aos encarregados da colheita que juntem todo o joio, amarrem e joguem para ser queimado. Depois, vou pedir que ajuntem todo o trigo, amarrem e guardem no meu celeiro. Depois, Jesus contou mais algumas parábolas e em seguida foi embora. Mas, como de costume, seus discípulos não entenderam que lição Jesus estava querendo ensinar com a história do joio e do trigo. Então, eles pediram para ele explicar o significado daquela parábola. E Jesus pacientemente os ensinou, dizendo: Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que os semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha, e ali haverá muito sofrimento. Então, os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. O reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Um homem o encontrou, então vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Quando ele encontrou uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola. O reino dos céus também é como uma rede que é lançada ao mar e pega todos os tipos de peixes. Quando ela está cheia, os pescadores a arrastam para a areia,
e se sentam para separar os peixes bons dos peixes ruins. Os bons eles colocam em seu cesto, mas os ruins eles lançam fora. Assim também acontecerá no fim desta era. Os anjos virão e separarão os justos dos perversos. Depois de toda essa explicação, Jesus perguntou aos discípulos: "Vocês entenderam tudo o que eu falei?" E eles responderam que sim. Uau! As palavras de Jesus eram duras naquele momento, mas Jesus veio para dizer a verdade e chamar o seu povo ao arrependimento. Aqui nessa parábola, Jesus deixou bem claro que os perversos, ou seja, os maus, não entrarão no reino dos céus. Então, toda vez que percebemos que fizemos algo de mal a alguém ou pecamos contra Deus, precisamos nos arrepender e pedir perdão. Deus está sempre pronto a nos perdoar e nos tornar justos. E quando nos arrependemos de todo o coração, não cometemos mais aquele erro. E a cada dia vamos nos tornando mais obedientes e mais parecidos com Jesus. Amém! Que tal colorir o grande livro? Para saber mais sobre o nosso e-book, acesse o link na descrição. E se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal The Great Book. A história de hoje você encontra na sua Bíblia em Mateus 13, 24 a 50. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima! Tchau! Você conhece a história da última ceia de Jesus com seus discípulos? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Jesus já tinha ensinado a multidões e já tinha realizado muitos milagres em várias cidades. Por onde o mestre passava, havia pessoas curadas e transformadas. Jesus estava com seus discípulos quando começou a festa dos pães sem fermento, também conhecida como a Páscoa. Os judeus celebravam essa festa desde que saíram milagrosamente do Egito, assim como o Senhor ordenou que eles fizessem. Segundo suas instruções, todos os anos os hebreus deveriam assar um cordeiro e preparar pães sem fermento e ervas amargas para se lembrarem do dia em que foram libertos da escravidão do Egito. Cada um desses alimentos simbolizava algo marcante daquele momento histórico do povo de Deus. O cordeiro os lembrava dos cordeiros que foram imolados para marcar os umbrais das portas das casas, o que protegeu os primogênitos hebreus naquela noite. Os pães sem fermento os lembrava de que eles tiveram que sair apressadamente do Egito. Por isso, não tiveram tempo de esperar os pães fermentarem. Já as ervas amargas os lembravam do quanto foi difícil e amarga a vida de escravidão no Egito. A festa da Páscoa havia começado naquele dia, e os discípulos perguntaram a Jesus onde ele queria que eles preparassem sua ceia. E Jesus, como sempre, surpreendeu seus discípulos com instruções sobrenaturais sobre sua celebração. Ele chamou 2 deles e disse assim: "Entrem na cidade. Vocês verão um homem carregando um pote de água, e ele virá na direção de vocês. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar. Em seguida, vocês vão pedir para falar com o dono dessa casa. Vocês vão dizer a ele
que o mestre perguntou o seguinte: onde é o meu salão de hóspedes, no qual eu poderei celebrar a Páscoa com os meus discípulos? Esse homem vai mostrar a vocês uma sala grande no andar de cima. Ela estará mobiliada e pronta. Ali, vocês podem preparar a nossa Páscoa. Que história emocionante! Se está curtindo, aproveita para deixar o seu joinha e já se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Agora, vamos voltar para nossa história. Os discípulos eram muito obedientes a Jesus, porque já tinham entendido que ele é o Filho de Deus, ou seja, ele sabe de todas as coisas. Então, assim como Jesus tinha falado, eles fizeram. E tudo aconteceu exatamente como o mestre tinha dito. Eles entraram na cidade, encontraram um homem carregando um pote de água, seguiram esse homem. E quando chegaram à casa, falaram com seu dono. E ele os levou até o lugar que Jesus tinha escolhido. Ao anoitecer, Jesus e os outros discípulos chegaram ao local e logo começaram a cear. Enquanto comiam, Jesus disse: um de vocês que está comendo comigo vai me trair. Todos eles ficaram muito tristes com aquela notícia. E cada um em sua mente pensava: com certeza não sou eu. Em seguida, Jesus disse: é um de vocês que estão comendo à mesa comigo. Está escrito que o Filho do Homem se vai, mas ai daquele que o trair. Melhor seria se nem tivesse nascido. Que palavras fortes, que palavras duras de Jesus! Mas era a mais pura verdade. Jesus sabia que seria traído e condenado, e que esses eram os planos do Pai para a redenção da humanidade. Mas mesmo assim, ele declarou que quem fosse instrumento para que isso acontecesse sofreria consequências terríveis. Então, enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças e em seguida o partiu e deu aos seus discípulos. Nesse momento ele disse: tomem, isso é o meu corpo. Em seguida, Jesus pegou o cálice, deu graças, serviu aos seus discípulos e disse: esse é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu digo a vocês que não beberei mais do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo do reino de Deus. E depois que eles cantaram um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Essa foi a última ceia de Jesus. Nós já sabemos tudo o que aconteceu depois dela. Certamente, Jesus quis marcar esse momento porque, a partir de sua morte e ressurreição, uma nova Páscoa começou a ser celebrada. O Cordeiro Pascal era o próprio Cristo. Com seu sangue nos umbrais das portas de cada coração, temos a marca do Cordeiro, que nos livra da morte eterna longe de Deus. E porque ele venceu a morte, podemos celebrar a vida eterna com Deus, através do único e vivo caminho, Jesus! Amém! Tá curtindo o Grande Livro? Então corre para o nosso site. Deixamos presentes digitais para você baixar. É só acessar grandelivro.com.br. Até a próxima! Tchau!
conhece a história da casa construída sobre a rocha? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Você se lembra quando Jesus subiu na montanha para ensinar a uma multidão? Esse ensino de Jesus ficou conhecido como o Sermão da Montanha ou as Bem-aventuranças. Nesse dia, Jesus ensinou muitas coisas importantes. Ele ensinou as pessoas sobre ser bem-aventurado, ou seja, como ser feliz. Ele ensinou que somos sal da terra e luz do mundo. Ensinou também como ajudar os necessitados, ensinou a orar, a jejuar e sobre o que realmente tem valor na vida. Jesus disse que não devemos julgar as pessoas, mas sim procurar em nós mesmos onde podemos melhorar. Ele nos ensinou a persistir na oração e também sobre como a porta do céu é estreita e a porta que leva à perdição é larga. Jesus nos ensina que somos como árvores. Sabe por quê? Porque a árvore boa produz bons frutos e a árvore ruim dá frutos ruins. Ele disse que pelos frutos podemos saber se a árvore é boa ou não. Assim são as pessoas. O que Jesus estava tentando nos ensinar nesse momento era que não basta conhecermos sua palavra e os mandamentos. É preciso colocar eles em prática. Jesus trouxe para aquela multidão um ensino muito especial. Mas antes de ouvi-lo, vamos fazer uma pequena pausa para você se inscrever no canal O Grande Livro e não perder nenhuma história nova que chega por aqui. Se está curtindo esse vídeo, nos dê um like de presente. Agora, vamos voltar para nossa história. Jesus disse assim: "Por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu digo?" As pessoas que colocam em prática os meus ensinos são como um homem prudente que foi construir uma casa. Antes de começar a construção, ele cavou bem fundo e colocou alicerces na rocha. Ele fez um fundamento, uma base forte para sua casa e depois a construiu. Acontece que depois de algum tempo, vieram tempestades, inundações e ventos fortes sopraram contra aquela casa, mas ela não caiu. Ela permaneceu firme, inabalável. Da mesma forma, as pessoas que ouvem as minhas palavras e não colocam em prática podem ser comparadas a um homem insensato que também foi construir uma casa, mas ele não colocou alicerces, apenas construiu a casa sobre areia, no chão mesmo. Acontece que depois de algum tempo, vieram tempestades, inundações e ventos fortes sopraram contra aquela casa e ela caiu, e sua destruição foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seus ensinos, porque ele não ensinava como os mestres da lei, ele ensinava com autoridade. Os ensinos de Jesus eram realmente impactantes. Mas de que adiantaria ouvirmos todas essas palavras de sabedoria e não praticar nenhuma delas, ou praticar apenas algumas? Jesus nos mostrou que isso não é nada bom. Precisamos viver em nosso dia a dia tudo que Jesus ensinou. Para sermos seus discípulos, precisamos não só conhecer os seus ensinos e achar eles maravilhosos, precisamos ser imitadores de Cristo. Sabe uma dica legal de como fazer isso? Todas as vezes que você for fazer alguma coisa, você pensa: como Jesus faria isso? E quando estiver em alguma situação difícil, pense:
O que Jesus faria nessa situação? Para conseguir responder a essas perguntas no nosso dia a dia, precisamos conhecer muito bem Jesus. Sua história está registrada na Bíblia e podemos relembrar um pouco dela todos os dias, lendo a palavra ou assistindo às suas histórias aqui, no Grande Livro. Aceita esse desafio? Então bora começar a imitar Jesus em tudo. Assim, seremos seus discípulos aprovados. Amém! Que tal colorir o Grande Livro? O link do nosso e-book está na descrição. E se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal The Great Book. A história de hoje você encontra na sua Bíblia em Mateus 7, de 24 a 29. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima! Tchau! Você conhece a história de um encontro inesperado no alto de um monte? Então vem comigo, vamos abrir o Grande Livro. Há muitos e muitos anos atrás, Jesus andava sobre a terra, curando e ensinando as pessoas sobre Deus, seu Pai, e o reino dos céus. Ele estava sempre com seus discípulos e uma multidão o seguia para ouvir seus maravilhosos ensinos. Certo dia, ele chamou 3 de seus discípulos para subir o monte para orar: Pedro, Tiago e João. Enquanto eles oravam, algo totalmente inesperado aconteceu. O rosto de Jesus começou a brilhar. O brilho do seu rosto era como o do sol. Suas roupas ficaram completamente brancas e também brilhavam como uma forte luz. Suas roupas ficaram mais brancas do que qualquer roupa lavada com o melhor alvejante do mundo. Jesus foi transfigurado. Isso significa que ele foi completamente transformado. E como se isso já não fosse impressionante o suficiente, apareceram ao seu lado Moisés e Elias. Isso mesmo! Moisés, aquele que libertou o povo de Israel do Egito no Antigo Testamento. E Elias, o profeta do fogo, que orou e o fogo desceu do céu. Os 2 conversavam com Jesus sobre sua morte, que estava prestes a se cumprir em Jerusalém. Enquanto tudo isso acontecia, Pedro, Tiago e João dormiam profundamente. Eles começaram a orar com Jesus, mas acabaram sendo vencidos pelo sono. De repente, eles despertaram e viram aquela cena épica: Jesus, Moisés e Elias refletindo a glória de Deus. Os discípulos não sabiam o que dizer e estavam atemorizados. Pedro então teve uma brilhante ideia. Ele disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 cabanas, uma para você, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro ainda falava, veio uma nuvem luminosa sobre eles e os cobriu. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, nele me alegro. Ouçam a ele. Quando os discípulos ouviram a voz, caíram prostrados com seus rostos no chão, com muito medo. Jesus veio e, tocando os discípulos, disse: Levantem-se, não tenham medo. E quando eles se levantaram, não viram mais ninguém, somente Jesus. Então eles desceram do monte. Enquanto eles desciam, Jesus disse a eles:
Não contem a ninguém sobre o que vocês viram no monte até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. E os discípulos, de fato, guardaram o segredo, mas se perguntavam o que seria ressuscitar dos mortos. Os discípulos então perguntaram a Jesus: por que então os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu: na verdade, Elias teria que vir primeiro para restaurar todas as coisas. Mas eu digo a vocês que Elias já veio e ninguém o reconheceu. E assim fizeram o que quiseram com ele. Da mesma forma, farão com o Filho do Homem. Então os discípulos entenderam que ele falava a respeito de João Batista. Ele anunciou a chegada do Messias. Ele carregava o espírito profético de Elias. Uau! Que aventura surpreendente! Pedro, Tiago e João viveram momentos com Jesus que marcaram sua vida para sempre. Um encontro totalmente inesperado com a glória de Deus. Algo sobrenatural, simplesmente inesquecível. Aleluia! Que tal colorir o grande livro? Para saber mais sobre o nosso e-book, acesse o link na descrição. E se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal The Great Book. A história de hoje você encontra na sua Bíblia, em Marcos 9, de 2 a 13. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima! Tchau! Você conhece a história de um jovem rico que foi conversar com Jesus? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Há muitos e muitos anos atrás, Jesus tinha passado o dia todo ensinando e curando as pessoas. E quando terminou, partiu para outro lugar com seus discípulos. No caminho, veio a ele um jovem e fez uma pergunta: Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Aquele jovem estava querendo saber sobre a salvação e o que ele precisa fazer para ser salvo. Mas será que a salvação é sobre algo que nós fazemos? Vamos ver o que aconteceu. Então Jesus respondeu ao jovem: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Só existe um que é bom. Se você quer entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. E o jovem disse: Que mandamentos? E Jesus respondeu: Não matar, não trair, não roubar, não falar mentiras, honrar ao pai e à mãe e amar ao próximo como a si mesmo. O jovem então respondeu: Eu já obedeço a todos esses mandamentos. O que me falta fazer? Jesus disse a ele assim: Se você quiser ser perfeito, vai, vende tudo que você tem e dê o dinheiro aos pobres. Assim você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando aquele jovem ouviu essas palavras, foi embora triste, porque era muito rico. Os discípulos observaram tudo o que aconteceu e viram aquele jovem ir embora sem esperanças. Então Jesus disse a eles: Vou dizer a vocês a verdade. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E ainda digo mais, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram a Jesus: Quem então conseguirá ser salvo?
E Jesus deu a seguinte resposta: para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Interessante! O que Jesus estava ensinando aos seus discípulos e a nós também é que, por mais rica e poderosa que uma pessoa possa ser, ela não conseguirá por si só entrar no reino dos céus, porque a salvação não é obra de homens, mas sim obra de Deus. O problema daquele jovem rico não era ter muitas riquezas. O problema é que as riquezas é que o possuíam. Ele não conseguiu abrir mão delas para seguir Jesus, porque o seu coração estava nas coisas e não em Deus. Jesus hoje nos convida a segui-lo. Ele quer nos ensinar a entregar o nosso coração a Ele. Em Mateus 6:21, Jesus nos ensina que onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Jesus é o nosso maior tesouro. Amém! Que tal colorir o grande livro? Para saber mais sobre o nosso e-book, acesse o link na descrição. E se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal The Great Book. A história de hoje você encontra na sua Bíblia em Mateus 19, de 16 a 27. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima! Tchau! Você sabia que Jesus nos ensinou a orar? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Certo dia, Jesus estava ensinando e uma multidão se reuniu ao seu redor. Jesus estava ensinando muitas lições importantes sobre ser sal e luz e sobre amar e ajudar as pessoas. Esse ensino ficou conhecido como o Sermão da Montanha, porque Jesus subiu em um monte para que as pessoas pudessem ouvir seus ensinos. Nesse dia, ele ensinou algo muito precioso. Ele ensinou seus discípulos a orar. Ele disse para entrarmos em nosso quarto e fechar a porta, porque Deus nos vê e nos ouve mesmo quando ninguém mais está olhando. Ele disse ainda: quando orarem, não fiquem repetindo frases vazias sem parar, porque não é pela repetição que Deus ouve nossas orações. Na verdade, Deus sabe de tudo que precisamos antes mesmo de pedirmos. Então, orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém! Você prestou atenção a essa oração modelo que Jesus nos deixou? Ela nos ensina muitas coisas. Em nossas orações, podemos chamar Deus de Pai. Sim, Ele é nosso Pai, não é um chefão bravo buscando falhas em nós. Ele nos ama e, através de Jesus, nos tornamos seus filhos. Essa oração também nos ensina que Deus é santo e devemos clamar pelo seu reino aqui na terra, e que por mais que a gente faça muitos pedidos a Ele, no final devemos pedir sempre que a vontade dele seja feita e não a nossa, porque Ele sim sabe o que realmente é bom para nós.
Nessa oração, Jesus também nos ensina a pedir o pão, que aqui simboliza nosso sustento, aquilo que precisamos para viver. E a parte mais desafiadora vem agora, quando ele nos ensina a pedir perdão pelos nossos erros. E detalhe, que Deus nos perdoe na mesma medida em que perdoamos as pessoas que nos ofendem. Será que temos perdoado as pessoas que nos machucam? Deus pode nos ajudar nisso, precisamos orar. Jesus nos ensina também a pedir a Deus ajuda diante das tentações desse mundo e pedir a Ele também que nos livre do mal. Sem Deus não somos nada, não é verdade? E por fim, e não menos importante, Jesus nos ensina a declarar que o reino, o poder e a glória pertencem a Deus. Que linda oração! Podemos repeti-la sempre que desejarmos. E sempre que se fizer necessário, faça seus próprios agradecimentos e pedidos diante de Deus, construindo sua própria oração. Louve a Ele com suas próprias palavras, declare seu amor por Ele, peça ajuda dele para seus desafios, enfim, derrame seu coração diante de Deus em oração todos os dias. Quanto mais falamos com Deus, mais amigos dele nos tornamos e mais parecido com Jesus nós ficamos. Amém! Que tal colorir o grande livro? O link do nosso e-book está na descrição. E se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal The Great Book. A história de hoje você encontra na sua Bíblia em Mateus 6, de 5 a 15. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima! Tchau! Você sabia que Jesus contou uma parábola sobre o reino dos céus? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Certo dia, Jesus estava ensinando sobre o reino de Deus e começou a contar a seguinte parábola. O reino dos céus será como essa ilustração que irei contar. 10 virgens pegaram suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Insensatas, prudentes, temos palavras difíceis aqui. Vem comigo que vou te explicar. Insensata é uma pessoa que não pensa com cuidado antes de fazer as coisas. Então, ela não tem responsabilidade e não se prepara para situações de dificuldade. Já a prudente é o oposto. Ela pensa com cuidado antes de agir e se prepara para possíveis situações de dificuldade. Voltando para a nossa história, temos um grupo de 5 mulheres insensatas e 5 prudentes. Cada uma delas com sua lamparina esperando pelo noivo. Mas havia uma sutil diferença entre elas. As insensatas pegaram suas lamparinas, mas não levaram óleo. As prudentes, ao contrário delas, levaram óleo em vasilhas junto com as lamparinas, porque se o noivo demorasse, elas poderiam reabastecer a lamparina para não ficarem no escuro e enxergarem o caminho até o noivo. E o noivo, de fato, demorou mais do que elas imaginaram, e por isso elas adormeceram de tanto esperar. Quando era meia-noite, elas ouviram um grito. O noivo se aproxima! Saiam para encontrá-lo! Imediatamente, aquelas 10 mulheres acordaram e se levantaram para ir ao encontro do noivo. Nesse momento, as insensatas perceberam que suas lamparinas já estavam se apagando, porque seu óleo estava acabando. Então elas foram até as prudentes e pediram a elas um pouco de óleo emprestado. Mas elas responderam: se emprestarmos o que temos,
não será suficiente nem para nós, nem para vocês. Vocês vão precisar ir comprar mais óleo. E assim elas foram. Mas enquanto elas estavam fora comprando óleo, o noivo chegou e aquelas que estavam preparadas entraram com ele para o banquete do casamento e a porta foi fechada. Mais tarde chegaram as insensatas e, vendo a porta fechada, chamaram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que eu não vos conheço. E Jesus concluiu sua palavra dizendo aos discípulos: Vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Jesus estava ali falando sobre o tempo da sua volta. Não sabemos quando será. Por isso, precisamos ser prudentes como aquelas que levaram óleo junto com a lamparina. Elas se prepararam para a chegada do noivo. E da mesma forma, precisamos manter a chama do amor de Jesus acesa em nossos corações até que Ele venha. Não deixe que ela se apague. Que tal colorir o grande livro? O link do nosso e-book está na descrição. E se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal The Great Book. A história de hoje você encontra na sua Bíblia, em Mateus 25, de 1 a 13. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima! Tchau! Você conhece a parábola de um juiz que não era justo? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Hoje nós vamos conhecer mais uma parábola de Jesus. Aqui no Grande Livro, nós já contamos muitas parábolas que Jesus ensinou. Deixamos os links todos na descrição para você assistir depois. Certo dia, Jesus estava com seus discípulos, aqueles 12 amigos que ele escolheu para andar mais de perto com ele. Jesus tinha acabado de curar 10 leprosos em um povoado entre Samaria e a Galileia. E você acredita que só um deles voltou para agradecer? Ah, mas esse que voltou e adorou a Jesus por sua cura recebeu uma bênção maior que qualquer cura. Sabe o que Jesus falou para ele? Ele disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Uau! Aquele era mesmo um homem de fé. Ele acabou de ser salvo. Esse é o maior presente de todos. Depois disso, vieram a Jesus alguns fariseus. Você se lembra quem eram os fariseus? Isso mesmo, eles eram os líderes religiosos da época de Jesus. E eles não estavam gostando nada do que Jesus estava ensinando às pessoas. Ora, veja, Jesus chamava Deus de Pai. Para eles, isso era uma blasfêmia. Eles eram muito religiosos e se preocupavam mais com as aparências do que com a pureza de seus corações. Um daqueles fariseus chegou para Jesus e perguntou: quando virá o reino de Deus? E Jesus explicou para ele que o reino de Deus não é um reino visível. Jesus disse: o reino de Deus está entre vocês. Mas a religiosidade dos fariseus os cegava e eles não conseguiam compreender os ensinos de Jesus. Em seguida, Jesus continuou ensinando aos 12. Ele disse: cuidado com aqueles que vão tentar enganar vocês sobre a minha volta. Eles vão dizer:
Olhe ali, olhe lá, mas não se deixem enganar. Quando chegar o meu dia de voltar, será como um relâmpago. Seu brilho vai de uma extremidade à outra do céu e todo olho verá. Vai ser como foi nos dias de Noé. As pessoas viviam normalmente, comiam, bebiam, se casavam, até que, de repente, chegou o dilúvio. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. As pessoas estavam plantando, colhendo, comprando, vendendo, quando, de repente, choveu fogo e enxofre do céu. Lembre-se da mulher de Ló. Ela virou uma estátua de sal. Quem tentar preservar sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, a preservará. Quando esse dia chegar, 2 pessoas estarão juntas e uma será tirada e a outra deixada. Será de repente. Que história emocionante! Se está curtindo, aproveita para deixar o seu joinha e já se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Agora, vamos voltar para nossa história. Os discípulos mal puderam compreender o que Jesus tinha acabado de falar, quando de repente ele já começou a contar uma parábola. Ele disse: Vocês devem orar sempre e nunca desanimar. Ouçam essa parábola. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. Havia naquela cidade também uma viúva que todos os dias ia até ele suplicando: Faze-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo, o juiz se recusou em atender o pedido daquela pobre viúva. Ele simplesmente dizia não para ela. Mas a mulher insistia e todos os dias continuava indo até o juiz e suplicava por justiça. Até que um dia, aquele juiz se cansou. Ele disse: Eu não temo a Deus e nem me importo com os homens, mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer justiça a ela só para ela parar de me importunar e me deixar em paz. E Jesus continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Será que ele os deixará esperando? Eu digo a vocês, ele fará justiça e depressa. Mas será que quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Uau! Que palavras desafiadoras de Jesus! Ele estava ensinando que o reino de Deus não é desse mundo e não está preso às coisas terrenas também. O reino de Deus é invisível e ele é instituído dentro de cada um de nós. E essa parábola ainda completa o ensino, mostrando que a justiça de Deus não é como a justiça dos homens. Deus não é homem para ser injusto. Ele é Deus, nosso Pai, e sem demora faz justiça aos seus filhos. O que ele pede de nós é tão simples: orar sem cessar, obedecer aos seus mandamentos e, pela fé, crer no seu Filho Jesus, o nosso Salvador. Amém! Tá curtindo o grande livro? Então corre para o nosso site. Deixamos presentes digitais para você baixar. É só acessar grandelivro.com.br. Até a próxima! Tchau! Você
sabia que Jesus contou uma parábola sobre talentos? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Há muitos e muitos anos atrás, Jesus estava ensinando aos seus discípulos sobre o reino dos céus. Jesus muitas vezes falava com eles usando parábolas, que são histórias ilustrativas que ensinam princípios e valores. Nesse dia, Jesus contou a eles várias parábolas, e uma delas dizia assim: O reino dos céus será parecido com essa história que vou contar. Um homem ia sair em uma viagem. Então, ele chamou seus servos e pediu que eles tomassem conta do seu dinheiro. Na época de Jesus, existia uma forma de contar o dinheiro chamada talento. Um talento equivalia a um saco de mais ou menos 35 quilos de moedas. Ou seja, um talento era uma grande quantidade de dinheiro. Quando ele reuniu seus servos, ele distribuiu seus talentos assim. Para um, deu 5 talentos, a outro, 2, e a outro, 1. Cada um de acordo com sua capacidade. Depois de fazer isso, o homem saiu em viagem. E aconteceu o seguinte: o servo que tinha recebido 5 talentos investiu o dinheiro e assim ganhou mais 5 talentos, ficando com um total de 10 talentos. O servo que tinha recebido 2 talentos fez o mesmo e ganhou mais 2, ficando com um total de 4 talentos. Mas o servo que tinha recebido apenas 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou de viagem. E assim que ele chegou, foi falar com eles. O servo que tinha recebido 5 talentos disse a ele: O senhor me pediu para tomar conta de 5 talentos. Veja só, eu ganhei mais 5. E o senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o colocarei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Depois disso, veio a ele o servo que havia recebido 2 talentos e disse: O senhor me pediu para tomar conta de 2 talentos. Veja só, eu ganhei mais 2. E o senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o colocarei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio a ele o servo que havia recebido apenas 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo e rico. Por isso, tive medo e escondi o talento que o senhor me pediu para tomar conta em um buraco no chão. Então tome, aqui está o talento que o senhor confiou a mim. O senhor deles ficou muito bravo com o que ouviu do último servo e disse a ele assim: Servo mau e negligente, você não sabia que eu sou um homem rico? Então você deveria pelo menos ter colocado esse dinheiro no banco para render alguns juros. Mas não, você o enterrou, você o escondeu. Depois de dizer essas coisas, mandou que entregassem o talento daquele servo para o servo que tinha 10 talentos e disse: A quem tem, mais será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado.
Você entendeu o que Jesus quis dizer com essa parábola? A palavra talento nos dias de hoje tem seu significado por causa dessa história que Jesus contou. Um talento é uma habilidade natural que uma pessoa tem, uma coisa que ela naturalmente faz muito bem. E nessa parábola, Jesus está mostrando que Deus nos dá talentos. E o que nós temos feito com eles? Será que temos desenvolvido esse talento e usado ele para glorificar o nome de Deus? Ou será que temos enterrado ou escondido nossos talentos? Algumas pessoas têm talento para desenhar, outras para cantar, outras para escrever e por aí vai. Cada um de nós recebeu de Deus pelo menos um talento. E Ele espera que a gente desenvolva esse talento para a glória dele. O tempo em que aquele senhor ficou viajando representa o tempo que esperamos Jesus voltar para nos buscar e nos levar para o céu. Esse é o tempo de multiplicar os nossos talentos, desenvolver os dons que Deus deu a cada um de nós, para que quando Jesus venha, tenhamos muitos talentos multiplicados para entregar ao nosso Senhor. Amém! Que tal colorir o grande livro? Para saber mais sobre o nosso e-book, acesse o link na descrição. E se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal The Great Book. A história de hoje você encontra na sua Bíblia, em Mateus 25, de 14 a 30. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima, tchau! Você sabia que Paulo ensinou uma mensagem preciosa em Atenas? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Você se lembra da história de Paulo e Silas na prisão que nós contamos aqui no grande livro? Foi surpreendente, não é mesmo? Enquanto Paulo e Silas louvavam a Deus no meio de uma situação terrível, Deus providenciava o milagre para que eles fossem libertos. Foi demais essa história. Se ainda não assistiu, pegue o link na descrição para assistir depois. Depois de serem milagrosamente libertos da prisão, Paulo e Silas continuaram viajando e levando os ensinos de Jesus para vários lugares onde as pessoas nunca tinham ouvido falar nele e nem em seus milagres. Em Tessalônica, Paulo sacudiu seus ouvintes em uma sinagoga, explicando que Jesus veio para os salvar. Não, ele não sacudiu literalmente. Ele deixou seus ouvintes atônitos e impressionados. E muitas pessoas reconheceram Jesus como Filho de Deus e se juntaram a Paulo e Silas. Alguns eram judeus, outros eram gregos e até mesmo homens e mulheres de alta posição na sociedade. É claro que isso não passou despercebido pelos judeus religiosos. Eles ficaram irritadíssimos com a mensagem que Paulo e Silas estavam pregando, porque era uma mensagem libertadora. Por isso, a perseguição continuava e Paulo e Silas tinham que se movimentar constantemente. Isso fazia com que eles viajassem cada vez mais e, por onde passavam, pregavam a mensagem de Jesus e muitas pessoas tinham suas vidas transformadas. Saindo de Tessalônica, Paulo e Silas foram para Bereia, onde foram muito bem recebidos pelos bereanos. Eles estavam super interessados nos ensinos que Paulo e Silas traziam, e tudo que eles ensinavam, os bereanos conferiam nas escrituras para ver se o que falavam estava mesmo correto.
e ali muitos também creram, tanto judeus como gregos, como também homens e mulheres de alta posição na sociedade. Em seguida, Paulo foi para Atenas, mas Silas permaneceu em Bereia. Enquanto Paulo esperava por ele, começou a observar a cidade. E Paulo viu ali algo que deixou ele completamente indignado. Que história emocionante! Se está curtindo, aproveita para deixar o seu joinha e já se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Agora, vamos voltar para nossa história. Ao olhar para Atenas, Paulo viu algo que desagradava muito a Deus e quebrava um dos 10 mandamentos. A cidade estava cheia de ídolos. Oh, não! Isso é terrível! Por conta disso, Paulo começou a ensinar a palavra de Deus em todos os lugares. Ele falou na sinagoga e também na praça principal da cidade. Os filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele e achavam que ele estava anunciando deuses estrangeiros, porque ele pregava as boas novas de Jesus e a sua ressurreição. Os ensinos de Paulo impressionaram tanto os filósofos que eles o levaram a uma reunião no Areópago e ali o perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Suas ideias são meio estranhas, então queremos saber o que elas significam. E todos os atenienses estavam agitados com os ensinos de Paulo e não se falava em outra coisa na cidade. Todos queriam falar e ouvir sobre essa grande novidade. Foi quando Paulo se levantou no Areópago e disse: Atenienses, vejo que em tudo vocês são muito religiosos, porque quando andei pela cidade, vi seus objetos de culto e encontrei entre eles um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, esse a quem vocês adoram sem conhecer é o Deus que eu vim anunciar a vocês. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. É o Deus do céu e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se precisasse de algo, porque Ele mesmo é quem dá a vida, o fôlego e todas as coisas às pessoas. De um só, Ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra e determinou os lugares exatos em que eles iriam habitar. Deus fez isso para que os homens e mulheres pudessem buscá-lo e encontrá-lo, até porque Ele está bem perto. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Visto que somos descendência dele, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação humana. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele ordena que todos se arrependam, pois Ele irá julgar o mundo com justiça através daquele que ressuscitou dentre os mortos. As palavras de Paulo impressionaram a todos, porque era a palavra de Deus, viva e verdadeira. Alguns riram e zombaram, mas muitos se juntaram a ele e creram no único Deus verdadeiro. Entre eles estavam Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e junto com eles muitos outros. Paulo tinha uma missão: levar as boas novas de Jesus para os gentios, ou seja, os não-judeus de sua época.
e ele investiu sua vida fazendo isso desde que encontrou Jesus no caminho de Damasco. Ele viveu perseguições, foi preso, caluniado, mas nada disso o parou. E toda a palavra que ele pregou rendeu frutos, e frutos que permaneceram, pois povos inteiros foram alcançados pelas pregações de Paulo, mudando o destino de milhares de pessoas que tiveram suas vidas completamente transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. Amém! Tá curtindo o Grande Livro? Então corre para o nosso site. Deixamos presentes digitais para você baixar. É só acessar grandelivro.com.br. Ah, e se quiser conhecer nossa linha de camisetas e moletons, acesse www.estampalab.com.br e selecione a categoria O Grande Livro. Até a próxima! Tchau! Você conhece o casal que hospedou Paulo e Apolo em sua casa? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Este é Áquila e esta é sua esposa Priscila. Eles eram judeus e viviam em Roma nos tempos de Jesus. Depois que Jesus subiu aos céus, deixando uma grande missão para seus discípulos, o Evangelho começou a se espalhar por todo o Império Romano através da pregação dos discípulos e também de Paulo. Em certa ocasião, o imperador de Roma, chamado Cláudio, deu ordem para que todos os judeus fossem expulsos de Roma. Priscila e Áquila tiveram, portanto, que se mudar. Eles partiram para Corinto e ali ficaram por algum tempo. Eles eram fabricantes de tendas, assim como o apóstolo Paulo, que não coincidentemente foi encontrá-los em sua nova casa em Corinto. Ele estava retornando de sua viagem para Atenas, onde havia ensinado a muitos atenienses sobre o reino de Deus. Em breve, essa história chega aqui, no Grande Livro. Chegando à casa de Priscila e Áquila, Paulo foi muito bem recebido por eles, e pelo fato de terem a profissão em comum, ele ficou na casa daquele casal por alguns dias, morando e trabalhando com eles. Imagine o quanto eles conversavam. Paulo havia viajado para muitos lugares do mundo pregando o Evangelho. E nessas viagens, ele viveu grandes e desafiadoras aventuras. Pregar o Evangelho naquele tempo não era tarefa fácil. Paulo foi perseguido, caluniado e chegou a ser preso. Mas Paulo tinha uma missão, e nada poderia fazê-lo desistir. Ele sabia que Deus estava sempre com ele, e enquanto Paulo cumpria sua missão pela fé, muitos milagres aconteceram em sua vida. Alguns deles você encontra aqui, no Grande Livro. Deixamos os links na descrição para você assistir depois. E por conta de tantas aventuras que viveu, Paulo deve ter compartilhado muitas delas com seus amigos Priscila e Áquila, enquanto morava na casa deles. Deve ter sido um tempo muito precioso. Que história emocionante! Se está curtindo, aproveita para deixar o seu joinha e já se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Agora, vamos voltar para nossa história. Depois de passar algum tempo em Corinto, na casa de seus amigos, Paulo navegou para a Síria e Priscila e Áquila foram junto com ele. De lá, foram para Éfeso, onde Priscila e Áquila ficaram. Paulo ficou só por um tempo. Depois, partiu para Cesareia. E da Cesareia,
Paulo ainda viajou para muitos outros lugares. Enquanto isso, Priscila e Áquila permaneceram em Éfeso. Eles ficaram morando ali por um longo tempo. Mas eles não ficaram sozinhos. Certo dia, chegou na cidade um judeu de Alexandria chamado Apolo. Ele era um homem culto e conhecia profundamente as Escrituras. Ele falava e ensinava sobre Jesus com muito fervor, apesar de conhecer apenas o batismo de João. Ou seja, ele ainda não conhecia alguns detalhes sobre Jesus e seus ensinos. Logo que chegou na cidade, Apolo foi falar na sinagoga, e Priscila e Áquila estavam lá e o ouviram. Ao ouvi-lo, perceberam que ainda existiam algumas coisas que ele não sabia sobre Jesus. Por isso, o casal o convidou para ir até a sua casa. E lá, eles explicaram para Apolo mais detalhes sobre Jesus e o que ele ensinou sobre o caminho de Deus. Eles passaram um bom tempo juntos e foi esclarecedor para Apolo. Priscila e Áquila eram mesmo uma bênção. Eles tinham o coração em Deus. Depois de um tempo hospedado com eles, Apolo partiu para Acaia. Priscila e Áquila, porém, não ficaram sozinhos por muito tempo. Eles reuniam em sua casa uma comunidade cristã, o que fazia daquele lar um local de acolhimento de cristãos em tempos de perseguição. Paulo ainda voltou à casa de Priscila e Áquila e lá escreveu sua primeira carta aos Coríntios. E certamente naquela casa muitas outras aventuras aconteceram. E em uma delas, Priscila e Áquila arriscaram suas vidas por Paulo. A Bíblia não diz exatamente o que aconteceu, mas sabemos que mais uma vez a fidelidade dos servos de Deus gerou um milagre. É realmente lindo de ver o caráter de Jesus na vida daqueles que creem de todo o coração e cumprem seu propósito e missão. Amém! Tá curtindo o grande livro? Então corre para o nosso site. Deixamos presentes digitais para você baixar. É só acessar grandelivro.com.br. Ah, e se quiser conhecer nossa linha de camisetas e moletons, acesse www.estampalab.com.br e selecione a categoria O Grande Livro. Até a próxima! Tchau! Você conhece o fruto do Espírito? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Você se lembra do apóstolo Paulo? Sim, ele mesmo! Aquele que conheceu Jesus quando estava indo para Damasco. A vida de Paulo foi completamente transformada por Jesus, porque ele se arrependeu de tudo de mal que ele tinha feito antes de conhecê-lo. E a partir daquele dia, Paulo passou a ter atitudes que demonstram que ele tem Jesus no coração, ou seja, atitudes de amor e bondade com as pessoas. O que aconteceu com Paulo acontece com todas as pessoas que têm um encontro com Jesus. Elas se arrependem de suas maldades e passam a ter atitudes de amor. Sabe por que isso acontece? Porque quando entregamos nossa vida para Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós e ele começa a produzir em nós alguns frutos. O apóstolo Paulo uma vez escreveu uma carta para a igreja que ele formou na Galácia. Nessa carta, ele falou sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Paulo explica aos Gálatas que a carne é inimiga do Espírito. Por isso, ela sempre quer fazer o contrário do que o Espírito deseja.
Por isso ele ordena aos cristãos que vivam pelo Espírito e não pela carne. Olha, só um parêntese aqui. Essa carne que Paulo está falando não é aquele bife suculento que você come com batata frita, não, tá? Ele está falando da nossa carne, ou seja, da nossa essência humana de pecado, deixada por Adão e Eva para toda a humanidade. Quando o primeiro casal da humanidade desobedeceu à única ordem que Deus deixou para eles, o pecado entrou na humanidade e agora ele só pode ser vencido pelo poder do Espírito Santo dentro de nós. Bem, agora que você já entendeu tudo sobre carne e espírito, vamos falar sobre seus frutos. Os frutos da carne são terríveis, até porque a essência do pecado que habita em nós não pode produzir nada que seja bom, né? Alguns exemplos que Paulo dá aos Gálatas sobre os frutos da carne são idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, brigas, inveja, embriaguez. Eita, só coisa ruim! É por isso que Paulo alertou aos cristãos que não pratiquem essas coisas, porque quem faz isso não entrará no reino dos céus. Depois disso, Paulo fala sobre os frutos do Espírito. Eles são maravilhosos e produzem em nós atitudes como as de Jesus. Olha eles aí: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ah, esses sim nos tornam parecidos com Jesus. Mas a briga entre a carne e o espírito acontece o tempo todo dentro de nós. Precisamos estar sempre atentos para não sermos dominados pela carne, porque quando isso acontece, produzimos os frutos dela. Ai, isso é muito perigoso. Produzir frutos da carne nos afasta muito de Deus. Então a primeira dica para você vencer a carne é alimentar o espírito. Orar, adorar a Deus e ler a Bíblia nos ajudam a manter o nosso espírito alimentado. E quanto mais alimentamos o espírito, mais ele domina sobre a carne e mais frutos bons nós produzimos. Quer ver uma coisa bem legal? O fruto do espírito pode ser comparado a uma tangerina, ou mexerica ou bergamota, como você achar melhor. Mas antes de te contar como aprender com essa deliciosa fruta, vamos dar uma pequena pausa aqui para você se inscrever no canal Grande Livro. E se está gostando dessa história, já deixa seu like de presente. Agora sim, vamos continuar. A tangerina é uma fruta doce e deliciosa. E você reparou como ela tem vários gominhos? Podemos destacar cada gomo da nossa tangerina sem fazer lambança, porque eles são separadinhos e cada um deles tem dentro o suco da fruta e uma ou mais sementinhas também. Deus teve muita criatividade para criar essa fruta, não é mesmo? Ela é uma das lindas obras de arte do nosso Criador. Mas vamos olhar para cada gominho. Se pegarmos apenas um gomo da tangerina, podemos dizer que ele é uma tangerina? Não, né? Porque ele é apenas uma parte dela. Agora, quando todos os gominhos estão juntos, sem faltar nenhum, aí sim temos uma fruta completa, a tangerina. Assim também é o fruto do Espírito. Cada gominho é um dos frutos que aprendemos. Não adianta só produzir amor e alegria e não ter paciência. A fruta fica incompleta. Da mesma forma, não adianta praticar a bondade e não ter domínio próprio. É preciso que todas as partes da fruta estejam presentes, porque assim elas formam o fruto do Espírito. Quando produzimos esse fruto completo, significa que temos o Espírito Santo dentro de nós. Quem tem Jesus no coração produz frutos todos os dias, frutos completos. E para não esquecer, você pode fazer um desenho bem colorido de uma tangerina
escrever em cada gominho os frutos do Espírito. Depois de pronto, você pendura esse desenho em algum lugar especial na sua casa, para que você possa sempre olhar para ele e lembrar que Jesus mora no seu coração. Por isso, pode produzir o fruto do Espírito todos os dias. Amém! Que tal colorir o grande livro? O link do nosso e-book está na descrição. E se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal The Great Book. A história de hoje você encontra na sua Bíblia em Gálatas 5, de 16 a 26. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima! Tchau! Você sabia que Jesus ama demais as crianças? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Há muitos e muitos anos atrás, Jesus e seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum. No caminho, os discípulos discutiam sobre quem era o maior entre eles. Jesus andava à frente e não podia ouvir a sua conversa. Mas você sabe, né? Jesus é o Filho de Deus e Ele conhece todos os nossos pensamentos. Quando chegaram em casa, Jesus perguntou a eles: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Eles ficaram em silêncio, não responderam nada, porque não queriam que o mestre soubesse que eles estavam discutindo sobre aquele assunto. Mas não adiantou nada, porque Jesus já sabia de tudo. Então, ele reuniu os 12 e disse a eles: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Nesse momento, Jesus fez algo totalmente inesperado. Ele pegou uma criança e trouxe para o meio deles. E pegando ela nos braços, disse a eles: quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também recebendo aquele que me enviou. Que maravilhosa lição Jesus estava ensinando aos seus discípulos! Eles não deveriam desejar ser melhor do que ninguém. Eles deveriam ser como as crianças, pequenos, mas totalmente dependentes do Senhor. Algum tempo depois, Jesus continuou ensinando as multidões por onde passava. Em certo momento, algumas pessoas começaram a trazer crianças até Jesus para que ele orasse por elas. Mas os discípulos não gostaram nada da ideia e repreendiam aqueles que traziam as crianças. Quando Jesus viu o que eles estavam fazendo, ficou indignado. Então disse a todos os que estavam ali: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a vocês a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Depois disso, Jesus pegou as crianças em seus braços, orou por elas e as abençoou. Que lindo! Jesus ama as crianças e tem um carinho especial por elas. Sabe por quê? Porque quem quiser entrar no reino dos céus precisará se tornar como elas, pequenas aos olhos humanos, mas preciosas aos olhos de Deus. Que tal colorir o grande livro? O link do nosso e-book está na descrição. E se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal The Great Book. A história de hoje você encontra na sua Bíblia, em Marcos 9 e 10. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima! Tchau!